Mundo Corporativo. Hoje, com Cássia Godoy. Corporativo de hoje no ar. E o nosso convidado é o Peixoto Acioli, que é autor do livro Excelência para Obstinados. Ele que também é presidente da Remax Brasil, especialista em marketing estratégico com MBA em gestão de franquias. Peixoto Acioli, muito obrigada por estar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Obrigado pela oportunidade, Cássia. Vamos começar a falar então a respeito desse livro, Excelência para Obstinados. É um livro com bastante conteúdo e que logo no início você começa falando de uma história que eu tenho certeza que vai fazer muita gente se identificar, que é a tal da síndrome do impostor. Queria te perguntar, por que você logo no início da sua obra já aborda esse tópico aqui? Eu falo de duas coisas, né? Eu falo do complexo do vira-lata e da síndrome do impostor. E na verdade, cada um de nós, e no meu caso, eu tive duas âncoras ao longo da minha carreira. E cada um de nós, nas nossas carreiras, quando a gente vai se desenvolvendo profissionalmente ou querendo chegar a algum lugar, em algum momento a gente tem alguma coisa que trava a gente. No meu caso, foi o complexo de vira-lata e a síndrome do impostor. E a síndrome do impostor, Cássia, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver como funcionava e ver a abrangência dela no mundo, eu fiquei espantado. Porque eu achava que era uma coisa muito mais minha do que de todo mundo, né? Ou pelo menos 70% da população mundial tem a síndrome do impostor. E o que é basicamente a síndrome do impostor? É quando você não se sente merecedor das suas conquistas. É quando você, em algum momento, de alguma forma, quando você chega lá, quando você atinge um objetivo, você fala, nossa, eu não sei se eu deveria estar aqui, talvez em algum momento as pessoas descubram que eu não sou tão bom quanto elas imaginaram, e isso gera um desconforto muito grande. E pesquisando isso por minha causa, aí, questão pessoal, descoberta em terapia, enfim, eu comecei a ver que pessoas muito famosas, como a própria Michelle Obama, passou por esse processo, né? Tem o Neil Gaiman, que é um roteirista e escritor americano, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele tem uma série chamada American Gods. Ele é muito bom, é um cara fora da curva, é um gênio. E num livro dele ele comenta o seguinte, que em algum momento ele achava que uma pessoa chegaria, bateria na porta da casa dele, quando ele abriria, a pessoa estaria com uma prancheta, não me pergunte por quê, mas teria uma prancheta, e falando o seguinte, Neil, essa história de escrever, de ficar inventando coisas, acabou, agora você vai ter que arrumar um emprego real. Ou seja, imagine um gênio desse, uma pessoa como a Michelle Obama e tantas outras pessoas conhecidas que vivem isso, imagine o que acontecia comigo quando eu comecei a ter sucesso na minha carreira, atingir os meus objetivos pessoais, o que passava pela minha cabeça. E daí eu de fato achei extremamente importante colocar isso sem nenhuma cortina de fumaça no livro, porque gera identificação com algumas outras pessoas que estão lendo o livro e que passam de repente por esse mesmo processo. Inclusive gera identificação com quem nos acompanha, porque a gente está conversando aqui, Peixoto, e nós estamos lá na página do Facebook da CBN, facebook.com/Rádio CBN, e já tem aqui a mensagem de uma ouvinte, da Rosa Amélia, e ela escreveu, já tive. Eu me perguntava se o que acontecia comigo era sorte, mas eu descobri que não, era merecimento. Então, realmente, muita gente se identifica com esse tema da síndrome do impostor. E aqui no seu livro, você pontua duas coisas que eu achei muito interessantes. Tem um lado aqui em que você trouxe as indicações de uma especialista no assunto, né, uma psicóloga norte-americana, a Valerie Young, recomendando alguns passos para superar o problema. Isso, eles estão elencados aqui, mas além disso também você fala sobre como usar isso a seu favor, como conseguir reverter isso, que poderia ser um problema, que poderia ser uma característica negativa, de uma maneira a canalizar de um jeito positivo para a própria carreira. Cássia, a primeira coisa, na minha visão, se você tem um problema, você precisa assumir esse problema. Então, o que eu percebo muitas vezes, seja nas empresas, seja na nossa vida familiar, nas nossas relações pessoais, as pessoas tendem naturalmente, para sofrer menos,
tendem a colocar os problemas embaixo do tapete. Então, a minha sugestão, de maneira muito forte, é tirar esse problema debaixo do tapete e encarar o problema de frente. Quando você vai para a síndrome do impostor, que é uma coisa que raramente as pessoas assumem isso, e como a Rosa mesmo estava falando, que ela achava que tinha sorte e viu que não era isso, na verdade as mulheres sofrem muito com a síndrome do impostor. A gente vive ainda num mundo absolutamente machista, infelizmente, né? Mas a gente vive dessa forma e as mulheres sofrem muito com a síndrome do impostor. Então, no meu caso, eu comecei a não só identificar e trabalhar isso do ponto de vista psicológico, mas usar isso ao meu favor, como você bem disse. E como? Trabalhando mais. Ou seja, se eu imaginava que um excelente executivo com formação na Universidade de Harvard, na Universidade de Stanford, ou seja lá onde for, ele precisava de 8 horas para atingir qualquer coisa, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava trabalhar 14 e trabalhar da maneira correta. Então eu comecei a fazer isso desde muito novo. E sim, e nesse momento eu nem pensava em síndrome do impostor, eu só coloquei na minha cabeça o seguinte: para eu atingir os meus objetivos, eu preciso fazer mais do que as outras pessoas fazem. E isso fez com que eu atingisse de fato os meus objetivos e pegasse a síndrome do impostor e colocasse a meu favor. E a gente fala, e eu falo bastante sobre isso no livro. Aliás, por que você resolveu escrever esse livro? Queria saber desse processo que te trouxe até aqui e que culminou com a escrita do Excelência para Obstinados. Sabe, primeira coisa, o subtítulo do livro é Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. Eu digo que o meu desejo inicial era colocar o título do livro. E aí a editora, sabiamente, falou: Peixoto, isso é muito mais um trabalho de obstinação, e a gente colocou como subtítulo. E o livro, ele fala de como você atingir os seus objetivos. E quando eu falo os seus objetivos, como você atingir o sucesso, esse sucesso, Cássia, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com carreira necessariamente, não tem a ver com empresa. Qualquer pessoa tem o seu sucesso pessoal. E o sucesso pessoal é atingir aquilo que ela deseja, que ela tem vontade, que ela sonha. Mas o que eu defendo no livro é: você precisa pagar um preço. É importante que você pague esse preço. E eu terminei conversando com muita gente ao longo da minha vida, fazendo muita palestra como executivo à frente de uma empresa muito grande, que é a Remax. Eu comecei a perceber que as pessoas tinham o mesmo problema. Primeiro, elas estavam, a grande maioria, querendo encontrar um equilíbrio de vida entre família, entre relacionamentos com os amigos, entre trabalho, e aí influenciado, evidentemente, por algumas leituras de trabalhe pouco e ganhe muito. Então eu comecei a ver muito isso. Isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar porque eu não acredito, sinceramente, em equilíbrio de vida. Eu acredito em ciclos que a gente tem. Imagine, por exemplo, que é importante você definir claramente quais são os seus objetivos e saber que pratinhos vão cair. É como se a gente estivesse num malabarismo da vida e o tempo todo as pessoas hoje estão com 10 pratinhos, que é família, filho, carreira, juntar dinheiro, mas tem que viajar, você tem que curtir, você tem que ler, tem que ter desenvolvimento pessoal, uma pressão gigante. E aqueles pratinhos, 10 pratinhos, desculpa, eles não vão ficar lá rodando, eles vão cair. Então é importante você se centrar em 2, 3 pratinhos, rodar os outros 3 ou 4 mais ou menos, e os outros vão cair. O bacana é que nesse jogo da vida, muitos deles são inquebráveis. E você, em um determinado momento, num determinado ciclo, você pode pegar aquele outro pratinho e rodar. Agora, quando eu converso com algumas pessoas de 25, 30, 35, as pessoas falando que querem trabalhar 6, 7 horas por dia, querem ficar ricos, né? Tão novos, querem ficar ricos e querem trabalhar pouco, e a conta não fecha. Então, daí o meu interesse em começar a pesquisar e escrever um pouco. Eu não tenho o menor interesse em defender que o livro é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. Agora é um livro muito prático, que serviu, eu passo um pouco da minha experiência de pessoas que eu conheci, porque no final das contas, quando você vai conversar com um empresário, com pessoas bem-sucedidas, mais uma vez, pessoas bem-sucedidas que eu me refiro,
não são pessoas ricas necessariamente, mas você pega um artista do Circo du Soleil, né? Ele está lá 2, 3 minutos para ser aplaudido de pé. Mas ninguém sabe que eles passam 10 meses treinando arduamente para entrar 2, 3 minutos num espetáculo do Circo du Soleil. Né? Você pega, por exemplo, uma Débora Coker, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração fantástica, uma admiração por ela incrível, eu acho uma mulher fantástica, o tanto que ela trabalha para fazer aquilo que ela faz. E não é fácil. E quando você começa a conversar com as pessoas e pede para que as pessoas, de alguma forma, você consegue tocar no coração e elas começam a falar a verdade, aquilo que está no Instagram, que está no Facebook, aquilo que está no LinkedIn, que é tudo maravilhoso, tudo fantástico, a vida não funciona daquele jeito. As pessoas trabalham muito para chegar em determinado lugar. As pessoas precisam ter claro os seus focos, os seus objetivos. E, mais uma vez, eu não acredito em equilíbrio de vida. Eu acredito em ciclos. Então, no meu caso, hoje, eu tenho 3 coisas que eu estou trabalhando muito. A minha carreira, a minha família e, agora, recentemente, trabalhando muito a questão da minha saúde física. Né? Eu acabei de sair de uma formação de conselho de administração na Dom Cabral e um professor de transformação digital disse que a gente vai viver até os 120 anos se a gente viver os próximos 10 anos bem. E eu entrei em pânico, Cássia. Então já estou providenciando perder peso, já estou fazendo academia, mas enfim, são as 3 coisas mais importantes. Isso é que eu vou me dedicar nesses próximos 5 anos, nesses próximos anos. Para quê? Para que eu consiga atingir a excelência em cada um dos 3 tópicos. Agora, outras coisas vão ficar de fora. E a gente tem que saber que quando a gente tem objetivos claros, a gente vai, em algum momento, abrir mão de alguma coisa. Então, o grande problema não é só você ter objetivo. A gente lê, a gente escuta, a gente ouve falar, não, defina seus objetivos. Bacana, você tem que definir. É importante, a maioria das pessoas não definem objetivos. A maioria das pessoas acordam todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegam um transporte, sobretudo aqui na nossa maravilhosa cidade de São Paulo, trabalham 10 horas, depois pegam umas 2 horas de transporte, chegam em casa cansadas, trabalham às vezes final de semana e você pergunta, você quer chegar aonde daqui a 5 anos? E a pessoa não sabe. Daqui a 10 anos a pessoa não sabe. Daqui a 1 ano a pessoa não sabe. Por que ela está fazendo isso com ela? Né? Então, a primeira coisa de fato é ter clareza onde você quer estar e onde você quer chegar. Mas tem uma coisa que é importante. O quê? Além de saber onde você quer chegar, é o que você vai abrir mão para chegar lá. Porque eu nasci em Maceió, 10 anos atrás eu vim para São Paulo, mas eu queria vir para São Paulo desde os meus 20 anos, eu fui do Sebrae, foi o único emprego que eu tive de carteira assinada, enfim, e depois de um curso que eu fiz chamado Empretec, que é um curso em parceria da ONU com o Sebrae, e eu defini claramente os meus objetivos de vida. E um deles era vir morar em São Paulo. Mas para vir morar em São Paulo, para trabalhar numa empresa multinacional, para ser executivo da empresa, eu abri mão de muita coisa. Mas eu abri mão consciente de muita coisa. E às vezes as pessoas não têm a menor ideia ou não querem ter a menor ideia de que para conquistar um objetivo você tem que abrir mão você tem que deixar de fazer muitas coisas. Pega um atleta olímpico. Você acha que ele tem equilíbrio de vida? Desculpa, não tem. Ele treina muito, não pode beber, não pode ir para balada, não pode ir para festa, ele tem que dormir cedo, ele tem que acordar cedo. Então, se você quer atingir determinados objetivos, é fundamental você ter consciência de que você não vai conseguir tudo na sua vida. Esse é um ponto que você aborda bastante no livro, essa questão das prioridades e realmente ter prioridades bem claras e num número factível para que, como o nome próprio diz, sejam prioridades de fato. Uma outra coisa que você pontuou agora e que eu quero que você detalhe mais um pouco, essa questão do sucesso, porque eu estava te ouvindo aqui falar sobre isso, né? O que é sucesso? E aí você disse assim: olha, mas é sucesso, não significa que ser bem-sucedido seja ser milionário, seja ser muito rico. E aí a gente recebeu aqui uma mensagem, num comentário aqui no nosso Facebook, do Marco Campos, que ele escreveu assim: eu adoro trabalhar,
Eu sou obstinado por conquistas, mas não dou tanto valor a bens materiais. E aqui no seu livro, em algum momento, você fala, Peixoto, a respeito dessa questão Sou bem do parecido com o dinheiro. Marcos, viu? De não se trabalhar exclusivamente por dinheiro, por, digamos, limitar a importância que o dinheiro vai ter na sua trajetória profissional. Queria te ouvir um pouco mais A sobre primeira, isso. como eu falei, eu sou muito parecido com o Marcos. Eu nunca trabalhei por salário, eu nunca trabalhei por dinheiro. E aí algumas pessoas, eu tenho certeza que estão pensando nesse momento, putz, mas quem é que paga as suas contas? É óbvio, o trabalho e o salário que eu recebo. Agora, quando a pessoa coloca, eu não conheço ninguém que colocou a remuneração à frente de qualquer coisa que tenha tido sucesso na remuneração. Eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Possivelmente, o Marcos, que disse que não dá tanto valor a bens materiais, mas possivelmente, se ele trabalha e se ele olhar no segmento dele, se ele tem essa paixão, se ele tem essa vontade, se ele gosta de fazer o que ele faz bem feito. Possivelmente, na profissão dele, ele é bem remunerado. Mas isso é efeito colateral. Tá? Então, e a questão do sucesso, Cássia, as pessoas hoje, por conta até das redes sociais, por conta de conceitos pré-estabelecidos, as pessoas têm um estereótipo de quem tem sucesso. E necessariamente esse estereótipo não serve para você, não serve para mim, nem serve para o Marcos, nem serve para a Rosa que tá nos ouvindo também, tá certo? Cada um tem a sua característica, cada um tem os seus objetivos. Agora, é muito importante você saber lidar com isso. Por exemplo, de repente, para a pessoa que quer o sucesso para ela é morar em Ilhabela, pescar todos os dias, ter uma vida tranquila, saudável, sem comer enlatados, vive meio que vegana, né? Numa vibe meio vegana. Agora, isso é sucesso para ela, bacana. Agora, ela não pode ficar frustrada porque ela não vai ter dinheiro para ir para Paris ou não vai ter dinheiro para passar o Réveillon em Nova York. Então, são escolhas. Você escolhe uma coisa e você vai ter que deixar de fazer outras coisas a partir das escolhas e dos objetivos que você tem. Então, é muito importante que você descubra o que lhe move, o que lhe deixa apaixonado. Eu não trabalho por dinheiro. E é óbvio que eu preciso de dinheiro e é óbvio que eu quero receber dinheiro. Agora, o que me dá tesão é de alguma forma ajudar as pessoas a mudarem de vida, é de alguma forma colaborar como empresa, é de alguma forma tirar a empresa do ponto B para o ponto A. Isso me dá tesão e eu não faço pelo dinheiro. Agora, naturalmente, eu sou remunerado por isso. Né? E cada vez mais que você vai fazendo, e aí tem a história, volto na história da síndrome do impostor. Cada vez que você vai se empenhando mais, trabalhando mais, naturalmente as coisas começam a acontecer, porque termina andando tudo junto. E aí, Cássia, tem uma coisa que eu sempre comento com os meus amigos, nas mentorias que eu dou, com as minhas amigas, as pessoas falam, não, Peixoto, mas eu estou numa empresa que não me dá valor. A gente escuta muito isso. Né? E aí, o que é que acontece? Você entra num ciclo vicioso de que a empresa, na cabeça da pessoa, não dá valor, a pessoa entrega menos, a empresa dá menos valor ainda, e aí termina que a pessoa entrega menos ainda, e esse ciclo é um ciclo do perde-perde. E o que eu fiz na minha vida inteira, Cássia, e amigos meus e amigas minhas que fizeram e deu certo, é o seguinte, eu não estou preocupado se a empresa me dá valor ou não. Agora, eu vou ser a minha melhor versão, eu vou ser o melhor profissional possível. E se essa empresa não vai dar valor a você, pode ter certeza que se você está fazendo um belo trabalho, o mercado vai perceber. Outras pessoas vão perceber. Se você for empregada doméstica, se você for a pessoa que limpa a piscina, seja qual for, se a empresa que você está hoje, se a família para que você trabalha hoje, ou seja lá o que for, não está lhe dando valor, se você continua mantendo o seu nível de excelência, vai chegar um momento que alguém vai dar valor para você e vai pagar o que você merece e vai lhe tratar da forma que você merece ser tratado. Agora, se você entrar num ciclo vicioso de fazer menos, aí tanto a empresa é ruim, quanto, infelizmente, você, no lado profissional, também não está na sua melhor versão e vai ficar lá grudadinho com essa empresa ruim.
Nós estamos recebendo hoje aqui no Mundo Corporativo o Peixoto Acioli, que é autor do livro Excelência para Obstinados, Pague o Preço, Assuma a Responsabilidade pelo Seu Sucesso. Ele que é presidente da Remax Brasil, especialista em marketing estratégico, com MBA em gestão de franquias. Peixoto, agora há pouco a gente estava falando dessa questão do dinheiro, né? A importância que as pessoas dão ou não dão para o dinheiro ao longo da trajetória profissional. E aí eu me lembrei de um outro trecho do seu livro que me chamou muita atenção, que é o seguinte, você escreve aqui: outra premissa valiosa que eu nunca abandonei. Trabalhe como se não tivesse dinheiro algum. Haja como se estivesse falido. Que história é essa? Então, são duas coisas. Primeiro, você como empresário. Eu vejo muito empresário quando ele começa a ganhar dinheiro, ele troca de carro, ele troca de imóvel, ele contrata uma secretária, ele troca o celular para o melhor celular. Ou seja, ao invés dele, de alguma forma, pegar esse dinheiro e reinvestir em coisas estratégicas na empresa ou guardar esse dinheiro para uma emergência, ele começa a torrar esse dinheiro. E o mundo é cíclico, sempre. Eu lembro muito bem, eu trabalhava muito fora do Brasil, 12 anos atrás, 13 anos atrás, todo português queria vir, todo português, espanhol, queria vir para o Brasil morar porque aqui estava maravilhoso e lá estava uma desgraça. Hoje o que eu vejo é gente comprando uma série de imóveis em Portugal, na Espanha, para mudar porque o Brasil estava com muita dificuldade e Portugal e Espanha estavam bem melhores. Então, esse mundo é cíclico. Às vezes você está com muito mais recursos e às vezes com menos. Então, para você conseguir ter um bom resultado, é importante que você consiga juntar e investir em coisas interessantes. Então, que sejam de fato rentáveis e que lhe dêem um colchão. Do ponto de vista empresarial é muito isso, gaste menos e não é porque você ganhou que você tem que gastar, né? Ou seja, a melhor maneira de você ficar rico é deixando de gastar dinheiro, essa é a primeira, né? Depois você faz o ponto 2. E a mesma coisa na nossa casa, na nossa vida pessoal. Imagine que eu vejo pessoas, eu tenho um grande amigo chamado Ben Zruel, que tem um livro muito bacana também pela editora Gente, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. E ele é um judeu de Israel e ele comenta muito isso. A primeira coisa que a pessoa, quando ganha um bom salário, é comprar um carro zero. Quando a pessoa ganha mais um pouquinho, aí quer comprar um imóvel e aí se endivida e faz a coisa com cabeça. É muito bom comprar imóvel, é muito bom comprar carro, mas faz a coisa com uma cabeça mais estratégica. E eu sempre falo para todas as pessoas que trabalham comigo, assim, trabalhe duro. E trabalhe tão duro, e trabalhe como se você precisasse, sabe? Como se você de fato tivesse falido. Porque quando você ganha muito dinheiro, às vezes você senta numa poltrona e espera as coisas acontecerem. Nós tivemos, nos últimos anos da Remax, nós crescemos em média 70% por ano, né? Então, nós somos hoje a maior empresa do mercado imobiliário brasileiro. Nós estamos em todos os estados do país. São mais de 320 franquias abertas. E eu continuo trabalhando duro. E cada uma das pessoas da Remax continua trabalhando duro. Porque na hora que a gente parar de trabalhar duro, a gente deixa de crescer. E quando a gente deixa de crescer, a gente morre. Por isso que a gente fala, trabalhe como se você tivesse falido. Ou seja, como se você precisasse recuperar a sua empresa e que você não pudesse gastar de maneira irresponsável o dinheiro que você está ganhando. Vamos falar um pouco a respeito de mentoria? Agora há pouco você citou essa questão do mentor e eu queria saber a importância que isso teve na sua trajetória, e aqui no livro você cita pelo menos 2 mentores seus. Queria saber de como isso chegou à sua vida, a importância para a sua vida profissional e se hoje você tem pessoas também que você ajuda nesse processo, que você atua para elas como um mentor. Cássia, se eu cheguei onde eu cheguei, que para mim, ou seja, dentro da minha característica pessoal, dos meus objetivos de vida, eu consegui atingir o sucesso, e o meu sucesso, necessariamente, para você, não é sucesso. Por isso que eu estou falando, dentro dos meus anseios, dos meus objetivos, eu atingi o que eu queria ter atingido. Eu conquistei as coisas que eu queria ter conquistado.
pelo menos nesse ciclo. E se eu cheguei aqui, eu cheguei por conta de várias pessoas que me ajudaram. Eu não cheguei sozinho, eu não teria capacidade de chegar sozinho, eu não teria a menor possibilidade de conquistar o que eu conquistei na minha vida se não fossem as pessoas que de alguma forma estavam à minha volta. A gente hoje tem muita moda, né, de falar de mentoria, de coaching, de resiliência, e eu gosto muito de tudo isso. O que eu não gosto é do modismo, né? Eu acho que a gente tem muito modismo. Então, quando a gente fala de mentoria, eu falo muito mais de orientação, que de fato é a mentoria, né? De orientação. E eu tive duas pessoas, além de tantas outras, mas duas pessoas que foram muito marcantes para mim. Uma foi o Eduardo Gusso, que faleceu recentemente, que foi um cara, inclusive, foi da Editora Globo, foi C-Level da Editora Globo, foi da RBS, foi vice-presidente da RBS, foi um cara que eu aprendi muito, mas sofri muito com ele. Eu tinha gastrite, eu ia para o hospital quando ele ia para Maceió fazer consultoria, porque ele era duríssimo. Mas ele era duríssimo porque ele forçava o meu melhor e o melhor do time. Então, às vezes a gente... eu não lembro de ninguém que foi importante para mim, que foi muito macio, muito permissivo. Eu não lembro. Eu lembro das pessoas que, de alguma forma, me incentivaram a ser melhor do que eu era naquele momento. Então, o Gusso foi muito importante. O Larry Oberle, que é um vice-presidente, foi vice-presidente da Remax Global. Um cara que também, no livro eu conto essas duas histórias. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Whiplash, que é um filme de um baterista que o professor matava o moleque, né, para ele tocar bateria bem, e era a sensação que eu tinha do Larry comigo. Então ele sempre queria o meu melhor. E essas pessoas fizeram a diferença. Eu tenho hoje vários colegas, vários amigos que eu me consulto, que eu pergunto. Quando eu não sei, eu vou lá. Quando eu sei e eles colocam em jogo, eu tenho o presidente, por exemplo, do conselho da Remax, vive o tempo todo me provocando. Isso faz com que a gente cresça. Agora, aos 45 anos de idade, indo para os 46, eu já sou procurado por algumas pessoas querendo a mesma coisa que eu tive, e que ainda tenho, né, com alguns mentores, e as pessoas querendo que eu faça esse processo com elas, e de alguma forma eu tenho tentado ajudar outras pessoas. Eu me sinto também na obrigação de ajudar, e isso muda a vida da gente, né? Isso muda, porque no dia que eu for embora para para outra esfera, no dia que eu me for desse planeta, que eu for embora desse planeta, no dia que eu morrer, eu vou deixar sementes plantadas. Eu acho que isso é que é importante, né? No final das contas, quando você morre, eu não estou afim de morrer duas vezes, né? Eu acho que você já morre a primeira vez, que é fisicamente, e a última coisa que eu quero fazer é morrer uma segunda vez, que é morrer na mente e no coração das pessoas com as quais eu convivi. Então, esse processo de ajudar o outro é muito forte na minha vida, eu gosto muito, isso faz, de fato, a diferença na minha existência. Você já deu uma pista para a gente em relação ao que seria um bom mentor, né? Você falou a respeito de pessoas que nos desafiam, que às vezes nos deixam numa situação desconfortável, mas sempre no sentido de que nós possamos evoluir. Quais seriam outras orientações que você daria para os nossos ouvintes que estão à procura de um mentor? Como escolher o seu mentor, como encontrar o seu mentor? Cássia, a primeira coisa que eu falo, e indo um pouquinho atrás, é o seguinte: eu vejo todo mundo dando conselho. Nunca escute conselhos de pessoas que você olha para elas e não gostaria de estar onde elas estão. Então é o seguinte: eu quero apresentar um programa bacana de rádio, eu quero ser... vai conversar com a Cássia, vai conversar com o Milton Jung, vai conversar com a Fabiola, pega os melhores e conversa com eles. Agora, você pegar uma pessoa que não tem a menor experiência, ou que se frustrou, ou que nunca conseguiu chegar lá, e essa pessoa vai dar conselho, ela não é nem maldade, mas os conselhos delas estão cheios de frustrações, de coisas que elas não conseguiram atingir.
Então, muito cuidado, isso em todas as esferas da vida, né? Como é que você vai para um nutricionista, e eu sei que vai ter repercussão, isso que eu vou falar agora, mas você vai para um nutricionista e o cara é obeso, né? Você, por mais que você queira, você você olha assim, putz, esse cara não tem essa credibilidade para estar me ajudando. Então, em qualquer esfera da sociedade, né? Em qualquer esfera profissional, pessoal, é muito importante você só ouvir conselho de pessoas que você olha e fala, putz, eu queria ser essa pessoa, eu queria estar onde ela está. Tá? Em relação a buscar mentor, veja, não existe nenhum gênio. Né? Eu tenho um monte de fragilidades, eu tenho um monte de defeitos, eu tenho um monte de problemas na minha vida. E tem algumas coisas que eu faço bem. Então, quando você for escolher um mentor ou uma mentora, olha aquilo que você de fato precisa na sua vida, que você quer mudar. E busque pessoas, inclusive do seu ciclo de relacionamento, que tenham essas características e que chegaram lá. E aí você não precisa fazer nada formal, você pode conversar. Às vezes, quando você faz um processo de mentoria estruturado, ele é pago e ele é muito bem pago. Mas, de repente, você tem um tio, você tem uma tia que em algum momento ou tem alguma característica que você gostaria de ter, chega para ela e pergunta. Conversa com essa pessoa. Marca a cada mês um café, faz uma coisa de maneira informal. Né? Então, é importante que você admire essa pessoa, que você saiba o que você quer, não é porque você, não, eu quero um mentor. Mentor para quê? Né? Então, você saiba o que você quer e você convide essa pessoa. Fale com ela, marque um café e diz, putz, você aceitaria me dar mentoria? Você aceitaria me aconselhar na minha carreira? Sabe? Agora, o mais importante de tudo isso, de um processo de mentor e mentorado, é você, sobretudo para o mentor, é você olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa está seguindo ou pelo menos está contestando aquilo que você está falando. Então, não adianta só você ouvir, você conversar e você não pôr em prática. Se você não puser em prática, de nada adianta. Então, planejar, definir objetivos é muito importante. Mas tão importante quanto definir objetivos, se planejar e buscar um mentor, é você executar. Então, é importante você executar, é importante você fazer acontecer. Quero agradecer demais a sua participação, Peixoto Acioli, hoje conosco aqui no Mundo Corporativo. O Peixoto Acioli, que é autor do livro Excelência para Obstinados, Pague o Preço, assume a responsabilidade pelo seu sucesso. Também é presidente da Remax Brasil, especialista em marketing estratégico com MBA em gestão de franquias. Foi uma satisfação conversar com você e saber mais a respeito dessa publicação. Obrigado a você, Cássia. Obrigado, CBN. É muito bom estar aqui, porque como eu sou o ouvinte assíduo de vocês, ver o seu rosto, estar aqui nesse ambiente faz a diferença. Obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Muito obrigada. O Mundo Corporativo dessa semana vai ficando por aqui. Mundo Corporativo que contou também com a Gabriela Varela, o Guilherme Dogo, a Isabela Ares, a Débora Gonçalves e o Rafael Furugem. Até a próxima.